Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha de futebol. Tem reviravolta pelo caso Renato Portaluppi, ele fica ou não fica no Grêmio? Tem algumas informações que aconteceram ao longo desse sábado e eu quero falar sobre, primeiro, a informação que foi dada pelo colega jornalista lá da Rádio Guaíba, o Rafael Pfeiffer, dizendo o seguinte: que o Atlético Mineiro travou a negociação com o Renato e a partir de agora o Renato encaminha a sequência dele com o Grêmio. A partir dessa notícia do Pfeiffer, eu comecei a fazer alguns contatos, tentar buscar algumas novas informações, tanto com fontes ligadas ao Grêmio, quanto fontes ligadas ao Atlético Mineiro e também colegas da imprensa mineira. E eu tenho nesse momento uma dúvida muito grande, mas aquele sentimento de que o Renato estava acertado com o Atlético Mineiro, ele pode estar mudando nas últimas horas. É sobre isso que eu quero falar agora. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha. Te inscreve no canal aí, passamos dos 86 mil inscritos. Aperta o sininho para receber as notificações, porque daí toda vez que tem vídeo novo, material novo ou live, você acaba sendo avisado. Vamos por partes, como disse certa vez um personagem famoso do cinema chamado Jack. Acontece o seguinte: o empresário do Renato, o Gerson Ondeburg, o gauchinho, na quarta-feira ele desembarcou em Belo Horizonte. Foi ouvir a parte do Atlético Mineiro. Na quinta-feira, dia da última rodada do Campeonato Brasileiro, ele já estava em Porto Alegre. E a informação que eu obtive é que ele se reuniu com o Grêmio. Quando o gauchinho se reúne com os clubes, é porque o gauchinho fala de valores. A informação que eu recebi de uma fonte de Minas Gerais é que o gauchinho voltou de Belo Horizonte com a minuta do contrato, apenas para que o Renato assinasse. Só que o Renato tem um pacto com o presidente Romildo, todo mundo sabe disso. O Renato, nesse momento, ele balança pela proposta altamente interessante no aspecto financeiro para que ele possa ir para o Atlético Mineiro, com todos os investimentos que o Atlético Mineiro já fez e continua fazendo, mas ele tem um pacto, ele tem um acordo com o presidente Romildo Bolzan Júnior de que a preferência será sempre o Grêmio. Bom, o próprio Alexandre Mendes, o Gabeira, que é auxiliar técnico do Renato, ele já deixou muito claro que a prioridade seria a permanência no Grêmio. E a gente sabe que ele tem um peso muito grande nessa comissão técnica do Renato, tanto é que se o Renato sair do Grêmio para ir ao Atlético Mineiro, já disse que leva, a gente sabe que leva junto o Alexandre Mendes. Bom, em Belo Horizonte, embora o site Globo Esporte dê como certa também a trava desse negócio, que não vai acontecer, inclusive dizendo que poderia ser o Cuca, a nova investida do Galo. Bom, o certo é que assim, tem dois fatos aí, tá? Não tem mais como negar que o Atlético Mineiro procurou o Grêmio e o indício e que evidencia tudo isso é essa viagem do gauchinho, o Gerson Ondeburg, que é um empresário do Renato, até Belo Horizonte, foi na quarta, voltou na quinta-feira. E ele trouxe essa minuta de contrato para mostrar para o Renato e discutir novamente valores. Vale lembrar que nessa quinta-feira que o gauchinho voltou a Porto Alegre, o Renato estava em Porto Alegre porque ele ficou trabalhando o time principal para a disputa das finais da Copa do Brasil. O Grêmio estava em Bragança Paulista, mas com o Alexandre Mendes, sem a presença do Renato, que ficou em Porto Alegre. Então o gauchinho levou os números para o Renato, isso num papel com uma minuta de contrato, e a partir daí, na quinta-feira, na mesma quinta-feira, o gauchinho apresentou isso ao Grêmio. Para o gauchinho estar conversando já com o Grêmio, seja com o presidente Romildo ou com o CEO do clube, o Carlos Amodeu, é porque o gauchinho está tratando, sim, de valores. Bom, mas não tem novidade aí, porque a gente praticamente estabeleceu que nesse momento pode estar acontecendo um leilão. As coisas nesse tipo de patamar, elas mudam muito de um dia para o outro. Então, aquele sentimento de que o Renato, de qualquer maneira, sairia, tem um ponto-chave nisso. Essa volta do Gerson Ondeburg, do gauchinho, na quinta-feira a Porto Alegre, ela trazia uma outra missão. O gauchinho traz essa minuta de contrato e uma exigência do Atlético. O Renato precisa responder até o final da semana. Ele voltou na quinta, o final da semana era na sexta-feira, ontem. Ou seja, ele chegou num dia, apresentou para o Renato e o Renato teria aquela noite e mais um dia para responder até sexta-feira. E essa resposta não aconteceu, porque daí entra esse pacto do Renato com o presidente Romildo. O Atlético está pressionando de uma maneira que o Renato não. O Renato até pode deixar o Grêmio, mas o Renato não vai abrir mão de cumprir com o Grêmio as finais da Copa do Brasil. E o Renato não dará essa resposta ao Atlético Mineiro antes das finais da Copa do Brasil.
Então, quando o Renato senta lá com o Amodeu e também com o presidente Romildo, ele dá indício que ele quer ficar, mas ele quer ouvir, principalmente, o quanto o Grêmio vai investir, o quanto o Grêmio, qual o padrão que o Grêmio vai colocar de investimento no futebol nessa temporada de 2021. O Renato já sabe o desejo do presidente Romildo, que é a permanência dele, inclusive mostrando um contrato até dezembro de 21. Só que o Renato autorizou o Gerson Oldenburg ir até Belo Horizonte na quarta-feira e voltar na quinta-feira com essa minuta de contrato. Só que a exigência do Atlético Mineiro é que a resposta do Renato fosse até a sexta-feira. E a resposta do Renato não acontecerá nem para sim e nem para não antes do dia 7 de março, quando fecha a segunda final da Copa do Brasil. Então, neste momento, tem essa notícia do Rafael Pfeiffer aqui em Porto Alegre e do Globo Esporte também lá de Minas Gerais, dando conta de que travou o negócio e que o Renato não vai mais pro Atlético. Eu não apostaria que ele não vai, agora tem esse fato novo. A exigência do Atlético esbarrava justamente naquilo que o Renato tem acertado com o presidente Romildo, que seria falar do futuro, da definição, apenas depois da final da Copa do Brasil. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço a todo mundo aí. Até daqui a pouco.